sobre a Cabala ou Cabalá, como muita gente prefere dizer, né? Eu sou um dos defensores que vários dos termos em sânscrito ou termos orientais está na hora da gente aprender a aportuguesá-los. Está na hora da gente começar a colocar várias palavras que, claro, vocês vão falar, não, mas elas possuem uma força no mundo arquetipal. Sim, mas a gente tem que entender que o momento é o agora e o já, da gente começar a colocar essas consciências em relação aqui ao Brasil, porque todas as consciências estão o quê? Estão praticamente voltadas aqui para a evolução do nosso país, né? Vocês vão apresentar tudo o que está acontecendo no Brasil nesses últimos tempos, e vem, não quero entrar no mérito de julgar alguma coisa, de falar de influência nazista, a gente vai ter Copa, vai ter Olimpíada. Então, de uma certa forma, mesmo em trancos e barrancos e através do poder temporal ou da materialidade, o mundo está olhando para a gente. Isso que vocês precisam entender. O mundo está olhando para nós. Então está na hora da gente dar uma portuguesada nisso. Então, se eu utilizar o termo Cabala ou Cabalá, é na mesma. O importante é saber o que ela representa. E tudo, praticamente, quando a gente fala de Cabalá, sai daqui. Do que a gente chama de árvore da vida. Da árvore onde nós temos, o que é chamada de árvore da vida? Praticamente tudo é extraído daqui, tudo sai daqui, tudo vem daqui. Os 3 dias da criação, os 3 sistemas evolutivos anteriores a nós estão aqui. Quer ver como dá para entender isso de uma forma fácil aqui nesse desenho? Em triângulos. Nós estamos aqui, ó, nessa base aqui, que aqui se chama o trono de Deus ou Malkuth. Então aqui você tem a nossa hierarquia, que você pode chamar de 10ª aqui no caso, em 9. Acima que 9 é o número raiz da Cabala. Aqui você tem um triângulo superior, e aqui você tem 2 voltados para baixo. Aqui você tem 2 triângulos voltados para baixo. Não é facilmente observado isso? Aqui você pode dizer que você tem o primeiro sistema evolutivo. O primeiro sistema evolutivo que trabalha, ou que trabalhou, né, você pode dizer assim, a parte do reino mineral do ser humano. Que não é esse mineral que a gente encontra hoje, mas foi a primeira tríade. Aqui nesse segundo triângulo para baixo, você tem o segundo sistema evolutivo. Tudo isso, muito tempo atrás, onde foi trabalhado o vegetal. E aqui você tem o terceiro sistema evolutivo, onde foi trabalhado o que nós chamamos a consciência do animal. E hoje aqui, como síntese desses 3 dias evolutivos anteriores, o que você tem? Você tem o 4º sistema evolutivo, que é onde você tem trabalhado o que nós chamamos de reino nominal ou do ser humano. E onde que está a prova disso? Só para ficar como registro. Trabalhado na teosofia, isso também é ensinado na eubiose, o primeiro sistema evolutivo teve simbolicamente a regência de Saturno, que não é este planeta que faz parte do nosso sistema. É só uma representação simbólica para que o conhecimento seja passado adiante. O segundo, quer ver como os eubiotas sabem isso, ou pelo menos deveriam saber. Quem é de eubiose aqui? Levanta a mão aí. 90% aqui, nota. Qual foi o segundo sistema evolutivo? Qual foi o planeta, regente? Sol. O pessoal está lá, está atento, ó, Sol. E no terceiro sistema evolutivo, qual foi o planeta, regente? A Lua. Só que prestem atenção quem não é de eubiose. Isso é simplesmente um simbolismo. Não quer dizer que essa Lua que nós temos aqui, que circunda o planeta Terra, que ali foi o terceiro sistema de evolução. Isso é simbólico. Ela é na astrologia ele é um planeta que simboliza esse sistema de evolução. Aí você vai falar para mim, e o Kiko? Quem que é o Kiko? Kiko tem a ver com isso. Está aqui na árvore. Ó. Nessa primeira tríade, onde está essa circunferência verde, na Cabalá, o planeta regente é Saturno. Olha aqui. Nesse segundo triângulo que está para baixo, esse que está no central, o amarelo aqui, adivinha quem é o planeta? Sol. O Sol. E por fim, complementar a ele, se densificando mais ainda para se projetar aqui embaixo, esse que está aqui embaixo, né, nessa parte roxinha aqui ou violeta, a Lua. Então você tem os 3 regentes
dos sistemas de evolução anteriores projetados aqui. Então, na verdade, quando você começa a observar a Cabala, o que ela é? Ela é um instrumento de você entrar em sintonia com tudo que já foi trabalhado e está dentro de você. E quando você começa a entender os caminhos, que é o que a gente vai começar a trocar ideias agora, você começa a entender as sefirás, que são as consciências angélicas que estão nas circunferências, você na verdade está entrando em sintonia com tudo que já está dentro de ti. Quer ver uma coisa que a divindade faz que é maravilhoso? Vamos supor que é criado uma consciência que não teve nenhuma reencarnação ainda aqui no planeta Terra. E ela vai iniciar o seu ciclo reencarnatório. A partir do momento que ela nasce de um corpo que aqui está, tudo que existe de consciência ali é passado para ela pelo simples fato dela nascer aqui. Então todos os sistemas evolutivos anteriores, que talvez ela não tenha vivido ainda, que é uma experiência nova, ela recupera tudo isso com o nascimento. Vocês entenderam? Isso é passado. Isso é passado com o campo vibracional que se encontra dos seus progenitores no momento que ela nasce. No momento que ela nasce. E esse nascimento ele é tanto físico, no sentido da pessoa, que são seus pais, seu pai e sua mãe, que te deu a possibilidade de você ter um nascimento físico, como também tem o quê? Tem uma ligação hierárquica com as pessoas e com as hierarquias o qual você está ligado. Né? Que você pode chamar adeptos ou seres diferenciados, o qual a sua linha pertence. E a Cabala te dá pistas em relação a isso. Que aqui você tem hierarquias que foram formadas, o qual você hoje aqui está, por isso que é o trono de Deus. Se você olhar essa base, se você tirar essa base, isso aqui seriam como balões de gás sem um fio terra. Então aqui, onde nós estamos, que aqui o nome do planeta dessa Sefirá é Terra. Terra, Terra. Aqui é Terra. Aqui não existe outro planeta a não ser o nosso. Por isso que está dividido em 4. Está dividido em 4 realidades. E quando você entra na sintonia desta força, dessa consciência, o que se processa? Você está trazendo todas essas consciências manifestadas para dentro de Malkuth. Então a árvore da vida, onde é que ela está? Está dentro de nós. Toda vez que você olhar para uma árvore da vida, é como se você estivesse olhando para um espelho. É como se você estivesse observando. Então olha aqui como é fácil entender isso. Você tem 3 pilares que fazem a construção da árvore da vida. Olha aqui, ó. 3 pilares. Consegue enxergar no sentido distinto a formação desses 3 pilares? Então esse pilar aqui, se você olha como se fosse o espelho, é o lado esquerdo da árvore. Que é um espelho. É um reflexo de você mesmo. Aqui seria a sua parte central, como se fosse a sua própria coluna vertebral. E aqui o seu lado direito. Porque o ser humano ele é todo polarizado. O ser humano ele é a própria árvore da vida. Você tem 2 olhos, você tem 2 ouvidos, você tem 2 narinas, você tem 2 gônadas, que são os testículos masculinos e os ovários femininos. Então você é a própria árvore. Você é a própria árvore. E onde que está o ensinamento supremo disso? De você aprender a unificar as 2 forças polares para trazer a energia do centro. Aí surge o quê? O caduceu de Mercúrio, ou a iluminação. Isso que representa o trabalho da árvore da vida. E como que isso ocorre? Se você enxerga esses 3 pilares de uma forma distinta, você pode dizer da forma como você enxergar a polaridade. Se você pegar na maçonaria, você pega aqui, ó, aqui no centro, você tem o próprio grão-mestre. Aqui você tem Yakin, que é J, e aqui você tem Boaz, que é o B. Aqui você tem a realização, aqui você tem a ideação. Aqui você pode dizer, aspas, não leve ao pé da letra, que aqui você tem o bem, ali você tem o mal. Aqui você tem o anjo, aqui você tem o diabo. Quer ver a árvore da vida nos desenhos animados? O garoto vai fazer uma bagunça e o diabinho no ombro esquerdo. Vai lá, cara, arrebenta, né? Detona tudo, o anjinho. Não faça isso, fique tranquilo. Ele está trabalhando a árvore da vida, mas quem é que vai decidir? O anjinho ou o diabinho? Quem é que vai decidir? O centro que é ele mesmo. O centro que é ele mesmo. Daí você pega todos os mestres, Buda, né, Sakyamuni, Cristo. Qual era o mudra, ou gesto principal dos dois?
Esse é o segredo, Namaskara Mudra, você trazer para o meio a consciência. Então existem vários exercícios de vários cabalistas que o principal é o quê? Você trazer para a serenidade, você trazer para o pilar do meio, para o equilíbrio. Quer ver o que acontece? Já conseguiram enxergar os dois pilares distintos. Então você tem 3 consciências aqui, porque Deus é trino. Deus é trino. Vocês perceberam? Triângulo, triângulo, triângulo. Aqui 3, e aqui você tem o ser humano como 4 realidades. 4, 3, 3. Se você isola essas 2 realidades para que surja uma no meio, entenderam isso? Da mesma forma aqui, você equilibra as 2 e surge uma no meio. Aqui você também pega as 2 e transforma no meio. Olha quantas consciências surgem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não vou falar agora. 6, 7. Ou seja, você é o centro. Você desperta os 7 sóis em você, que são 7 centros de força, ou chakras, ou rodas, ou forças, ou consciências, que representa como os anjos atuam em você, no sentido de força e energia, e você como consciência, você ativa todo o seu sistema endócrino. Então você é a árvore da vida, você gera nova vida, novos frutos, novas realidades, novas consciências. É aí que vem o segredo dos caminhos, das sefiras, dos números pessoais. Tudo na Cabala é número. Tudo na Cabala se fundamenta em número. Quem era o grego que trabalhava com números o tempo inteiro e iniciava em cima dos números? Praticamente o primeiro grande mestre grego ali, de grande proeminência, né? Depois dele que veio Sócrates, veio Platão, veio Aristóteles, e ele foi o primeiro ali. Então já estava sendo trabalhado todo esse processo aqui na Kabbalah, que agora o segredo é você o quê? Dar uma atualizada no conhecimento. Não ficar aquela coisa só de boca a ouvido. Tudo ser passado e através do que está aqui você começar a entender como isso se processa em você. Então quando você trabalha essas 7 consciências, você faz o quê? Aqui você tem a polaridade, você tem os 2 lados em tudo. Que no corpo, como eu falei, são as 2 gônadas. O que acontece? Essas 2 energias sobem. Ó, que é o serpentear, né, das 2 consciências. E aí você chega em Keter. Aqui, que Keter é a coroa de Deus. Coroa de Deus, qual é o sentido simbólico dela trazido para a realidade? A iluminação. Entenderam o que você faz com a iluminação? É aí que você começa a entender a Kabbalah no seu sentido mais maravilhoso, que hoje em dia a missão de todos nós não é trabalhar os 32 portais, e sim os 40 portais que a árvore da vida tem. É aí que eu entro aonde? Nesta Sefirá, já está começando a ficar aqui difícil de se observar as coisas. Essa Sefirá oculta aqui, está vendo que ela está tracejada? Ela é a 11ª oculta, o nome dela é Da'at, que significa conhecimento. Conhecimento. Esta consciência aqui de Da'at, ela representa a consciência dos anjos caídos que se projetou aqui embaixo, no planeta Terra. Então a consciência de Micael e de Lúcifer partiram daqui. Foi aqui que houve o quê? A famosa Guerra dos Céus, onde houve a queda dos anjos. E quando esses anjos caem, eles caem aqui, ó. Eles caem em Malkut. E aí começa a existir o quê? A realidade celeste, que era neutra, passa a ter aqui, no planeta Terra, a polaridade, o bem e o mal. Então, em Malkut, você tem o bem supremo ou o mal supremo. Que na Kabbalah a gente diz que em Malkut, que é o nome dessa Sefirá, você tem Shekinah. Shekinah é a presença da força espiritual ou da consciência divina aqui manifestada. Shekinah, ou esta consciência, está tanto nessa Sefira aqui, que é Malkut, planeta Terra, como também nessa aqui, que se chama Binah, que é a compreensão de Deus. E adivinhe qual é a Sefirá do ano de 2013. Binah. Binah. Porque Binah é regida por Saturno e o ano de 2013. Então é um ano aonde, se você for falar no sentido da Kabbalah, você tem a possibilidade de despertar Shekinah em você, ou a presença divina. Então, através de algumas técnicas que eu vou passar aqui para vocês hoje, você pode entrar em sintonia com essa consciência.
Você pode ver como que ela se processa em você. Você vai perceber que você pode projetar isso num dia do ano, você pode projetar num mês, você pode projetar no próprio ano. Isso vai ser o final da atividade para você ver como você coloca isso no seu sentido prático. Então vai ser uma viagem muito legal. Mas primeiro nós temos que fazer o quê? Entender a árvore da vida. Então vamos lá. Na Kabbalah clássica é falado que nós temos 32 portais da sabedoria. Por que 32 portais da sabedoria? Porque a árvore da vida, de onde é extraída ou é colocada toda a Kabbalah no seu sentido de organização, você tem 10 sefiras ou sefirás. Sefira, você pode dizer, na tradução, é consciência angélica. Aí você vai falar assim, como assim consciência angélica? No Ocidente você fala anjo. No budismo você fala deva. Se você for falar em hebraico, você fala sefirot, ou sefirot, ou sefirá. Então é anjo. Vocês estão entendendo o sentido de anjo? Então cada uma dessas circunferências são anjos. Por isso que é chamado de árvore sefirotal. Entenderam agora? É você trabalhando a consciência dos anjos manifestada diretamente aqui. Então, por isso que no ocultismo a gente fala que 9 é o número do adepto perfeito, ou daquele ser humano que se iluminou. Aquele que traz dentro de si a consciência de 7 iniciados. Então, se você olhar as sefirás que possuem aqui, não existem 10 sefirás? Olha aqui, ó. 3 aqui, 4 aqui, não contando a oculta, já vou chegar lá. Por isso que ela está tracejada. Porque ela está em potencialidade em cada um de nós. Vocês já vão entender por quê. Então você tem 3 aqui, 4 aqui, consegue enxergar 4 no meio? E 3 aqui, não são 10? Então você tem 10 limites angélicos ou 10 sefirás. E os caminhos que unificam essas sefirás, ou sefirot, são 22 caminhos. 22 caminhos. Eu já vou mostrá-los para vocês. São esses caminhos que aqui estão. Esses caminhos, 22 somados com 10, que número que dá? 32. Daí que você fala que existem 32 possibilidades de conexões com a árvore da vida. Então, começando a entender onde veio o famoso 32, no ocultismo, ou na ciência esotérica com S maiúsculo. Hoje nós chegamos no 32 porque nós vivemos o 4º momento evolutivo. São 4 o quê? São 4 reinos, são 4 elementos, e o número de Deus é 8. Porque ele parte de uma unidade que se ramifica em 7 expressões ou 7 consciências. Então ele é o 8º. Daí que vem esse número aqui sempre ligado a ele, que está presente no tarô, no arcano 1 do mago e etc. Se você pegar o 8, que é o número de Deus, vezes o dia da criação atual, 8 vezes 4, que número que dá? 32. 32. Nós hoje chegamos como consciência, claro que aqui de uma forma ainda bem deturpada, e aqui também. Nós temos 4 chakras ou centros de força, que cada um possui uma quantidade de pétalas. O chakra raiz ou básico tem 4 pétalas. O esplênico, que esplênico vem de spleen, que em inglês é baço, que é o chakra do baço, 6 pétalas. 6 e 4, 10. Mais 10 do umbilical. Faz a conta, 10 mais 10, é fácil. 20. Mais 12 do cardíaco. 32. Estão entendendo? 32 pétalas. Ou 32 portais que você trabalha com esses centros de força. A consciência está onde? Aqui é o segredo do Vishuddha ou do laríngeo. De você aprender a acessar as realidades que aqui estão, para que você comece a fazer a ascensão daquela força. Hoje em dia todo ser humano, a maioria da humanidade hoje está aqui, ó, daqui para baixo. Nem aqui trabalha direito. Pensa só o básico: eu quero me divertir, quero é curtir a vida. Estou errado? Não. Quero ser feliz, tenho que estudar. Estudar, eu não gosto de ser chato, eu quero me divertir. Liga a TV aí. Põe na TV Globo, e aí vai. Vamos assistir as novelas, vamos, né? E aí vai. Tá aqui. Agora que vem o segredo. Os 32 portais vocês entenderam, não entenderam?
Aqui você tem o segredo de Da'at, que é onde existe a consciência angélica que está em nós, que é uma potencialidade, por isso que ela está tracejada e é conhecida como a 11ª Sefirah, ou 11º estado de consciência na árvore da vida, que representa a consciência dos anjos que se manifestaram na matéria, por isso que ela está tracejada. Se Deus representa 8 consciências, 8 é o número de Deus, então você tem 8, a expressão de Deus em cada uma das sefirás. Se você pegar o 9 vezes os 8, que aqui você não conta a nossa que está em desenvolvimento. Aqui, por enquanto, o anjo príncipe aqui do planeta Terra se chama Barack Obama. Por enquanto, está em desenvolvimento ainda isso aqui. Hoje, ele muda direto aqui, né? E aí já foi. Aqui você tem já a potencialidade como anjo. Então são 9 consciências, por isso 9 o número. Se você tem 9 vezes 8, você tem 8 aqui, 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 8 aqui. 9 vezes 8. Por isso que existe aquela famosa tabelinha com 72 nomes de Deus. Vocês entenderam? Porque são 8 expressões em cada uma dessas sefirás ou limites angélicos. Que aqui você tem... Se você pegar no sentido mais religioso, você tem as 9 hierarquias que são faladas. Aqui você tem os anjos, arcanjos, principados, virtudes, potestades, dominações, tronos, querubins e serafins. Todo mundo já ouviu falar nessas 9 hierarquias de anjos, que estão processadas aqui. Agora que vem o segredo. Então, quantas consciências tem aqui em Da'at também? Aqui também tem 8. Aqui também tem 8. Se tem 32 portais da sabedoria, e aqui existem 8 possibilidades em Da'at, quanto que dá 32 mais 8? 40 é o número para você despertar Da'at em você. Se 8 vezes 4 você gera o número 32, quanto que é 8 vezes 5, que é o 5º sistema evolutivo ou o anjo que está dentro de você? 40. Por isso, 40 dias no deserto de Cristo, 40 anos de Moisés com o povo hebreu no deserto. Tudo que Moisés precisou, 40 dias, Cristo, 40 anos Moisés fez, Cristo fez em dias. Cristo fez em dias. Agora eu vou provar isso num símbolo para vocês. Você pode dizer que aqui você tem o quê? O Santo Graal, que está aqui em Da'at, que está em cada um dos seres humanos, que tem que ser manifesto aonde? Aqui. Aqui. Agora olha os símbolos. Quando houve a Guerra dos Céus, conhecida nos livros da iniciação como Tarakamai, existiu a guerra entre 2 hierarquias. A 5ª hierarquia, que é a hierarquia de Lúcifer, por isso que o pentagrama ele pode ser invertido. Está vendo ele aqui? Está vendo o desenho dele aqui? A 5ª hierarquia. E essa 5ª hierarquia, ou a hierarquia luciférica, guerreou com o quê? Com a 6ª hierarquia, que é a hierarquia de Micael, que é o anjo de luz. Por isso que esse símbolo você nunca pode inverter. Agora, olha que interessante. Depois da guerra, os 2 caíram aonde? Qual é o nome do planeta que eles caíram? Terra. Como consciência. Como consciência. Quando esses anjos eles precisam utilizar um corpo físico, aí eles utilizam um ser que tem um corpo de 4º sistema evolutivo, para eles projetarem a consciência deles. Aí que você tem o exemplo dos avataras, dos bodhisattvas, dos manus, dos yoganãs, que são hierarquias, que são o quê? Projeções da consciência desses 2 anjos que dirigem o nosso planeta. Vocês estão compreendendo? Agora vejam que interessante. Da'at representa a conquista. Quem perdeu o direito de ficar no céu na guerra? Quem foi? Lúcifer. E ele é um ser de 5ª hierarquia. Olha o desenho aqui projetado aqui, utilizando essas sefirás aqui. Olha que interessante, ó. Olha que interessante aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver o desenho que se forma aqui, ó? Aqui o que você tem? Um pentagrama invertido. Vocês não conseguem ver isso? Não conseguem ver o pentagrama invertido aqui? É só observar aqui, ó. Você tem um pentagrama invertido aqui, apontado para cá, ó. Apontado para cá. Por isso que esses 2 triângulos estão para baixo. Lembra o início da atividade? Por quê? Porque ele perdeu isso aqui. Então a 5ª hierarquia cai. A 5ª hierarquia cai no processo evolutivo. Vocês conseguem ver o desenho do pentagrama invertido aqui? Está difícil. Está difícil de ver o pentagrama invertido?
Não estão conseguindo enxergar? Olha aqui, ó, as duas partes de baixo, aqui seria como se fosse o coração, né? Como se fosse o coração, né? Como se fosse o coração da energia. Olha aqui, ó. Melhorou agora? Melhorou? Mente concreta. Mas vamos lá. Agora te deu, né? Só se eu pegar e fazer desenho no seu caderno. Mas se essa consciência do quinto cai aqui, como rigor, como que a gente conhece como mal, Micael continua com essa divindade aqui. Agora, vejam como dentro de um sempre existe o outro. Se Micael foi o dono da consciência que pegou a esmeralda da fronte de Lúcifer e dali ele esculpiu a taça do Santo Graal, olha o desenho aqui agora. Com as mesmas consciências. O que eu desenhei aqui agora? A estrela de 6 pontas, que é a estrela que representa o quê? Micael. Então você percebe que tem as duas juntas aqui projetadas, ó, as duas juntas projetadas aqui embaixo. E aqui você tem a trindade suprema ligada à consciência deínfica do próprio Eterno. Agora veja que interessante.